Agora sim, uma vez mais, bom dia, prezados convidados. Esperamos que estejam a gozar de boa saúde. Fazemos votos de boas-vindas à nossa mesa redonda. Referir que esta mesa redonda enquadra-se no leque de programas desenhados pelo Conselho Provincial de Maputo no âmbito da celebração da Semana do Advogado. Vamos, dentro de instantes, conversar em torno do combate à procuradoria ilícita no âmbito da instrução preparatória na província de Maputo, incluindo atores fundamentais no combate à procuradoria ilícita. Porquanto, não podemos começar este evento sem, naturalmente, convidar para a intervenção o presidente do Conselho Provincial de Maputo, a quem desde já convido a saudar a todos os presentes. E aos que nos acompanham, obviamente, também pelo Zoom, as nossas saudações são extensivas a eles. Doutor Hermínio, tenha bondade. Bom dia a todos. Bem-vindos a este programa, Mesa Redonda, e bem-vindos àqueles que nos acompanham de forma remota. E desejo a todos as boas-vindas neste programa, todos presentes. E estamos nesta Semana do Advogado, no âmbito das comemorações do 29º aniversário da criação da Ordem dos Advogados de Moçambique. Este ano, obviamente amanhã, completamos 29 anos de existência como Ordem dos Advogados de Moçambique, e nisto temos um leque de atividades onde este programa, necessariamente em que hoje estamos, faz parte. E queremos convidar a todos, com as vossas contribuições, que participem de forma ativa neste programa e que tragam as vossas sugestões, opiniões para o sucesso deste programa no fim. E espero que todos sairemos daqui com ferramentas suficientes para seguirmos em frente. Um bom programa e boa participação a todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente do Conselho Provincial de Maputo. Na sequência do nosso programa, convido para a sua intervenção, ou melhor, para a apresentação dos objetivos desta mesa redonda, o responsável pelo pelouro da Procuradoria Ilícita, doutor Damanero. Doutor, tenha bondade. Obrigado. Primeiro, desejar boas-vindas a todos para esta mesa redonda. Dizer que, no âmbito do nosso lema para este ano, que é por uma advocacia ética de qualidade e moderna ao serviço da sociedade, entendemos nós que seria bom chamarmos aqui os autores preponderantes da administração da justiça para debruçarmos sobre o combate à procuradoria ilícita, não menos elucidar que, se não tivermos presentes, ou melhor, se não conseguirmos combater este mal que afeta a justiça, não teremos uma administração de justiça de qualidade, preponderante e moderna. Sem querer tirar palavras aqui ao nosso orador, que vai nos trazer o teor do tema, agradecer a vossa presença
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, senhor responsável pelo pelouro da Procuradoria Lícita, doutor Damanel. Agora sim, como fiz referência, nós vamos conversar em torno do combate à Procuradoria Ilícita no âmbito da instrução preparatória na província de Maputo, incluindo os atores fundamentais no combate à Procuradoria Ilícita. E para conversar conosco em torno deste tema, ou melhor, para dirigir a conversa que vai pairar em torno deste tema, nós convidamos o doutor Gumersinho Fernando Muchave, assim que é naturalmente procurador principal e está afeto na SIC da província de Maputo. Não gostava de trazer detalhes relacionados ao currículo do nosso orador do dia, porque levaríamos tempo e é desnecessário. Mas esta breve apresentação, naturalmente, faz e traz referência e alusão de que é uma pessoa experiente e capaz de trazer alicerces para juntos conversarmos em torno deste tema. Não menos importante, olho para caras que estão presentes aqui, não obstante as que nos acompanham pelo Zoom, e percebo que são atores naturalmente fundamentais no âmbito do tema que nós nos propusemos discutir hoje. Pelo que julgo que há condições para, de forma concisa e acesa, discutirmos em torno disto. Sendo longas, presentes, ilustres, permitam-me convidar para a sua oração ou apresentação, se assim quisermos, o orador do dia. Doutor Gumersinho, tenha bondade. Muito obrigado. Logo agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte deste evento diante de tão ilustres figuras. Mas de ser uma honra é igualmente uma responsabilidade estar na qualidade de orador. Dizer que sou magistrado do Ministério Público há 14 anos. Exerço a função, comecei a função na província de Sofala, onde fiquei por aí 12 anos, estou em Maputo no 3º ano. Dizer que a minha vida é só procurar, investigar e fazer a instrução preparatória. Esses 14 anos foram dedicados exclusivamente ao ofício do Ministério Público, sem nunca ter exercido nenhuma atividade investigativa, isso já justificando eventuais desconexões daquilo que vamos aqui apresentar. Não esperem de mim alguma cientificidade para ser aqui apresentado. É mesmo uma conversa, até porque aceitamos o convite, mas tínhamos condições para a recusão do convite. Uma vez que a nossa nos chegou o convite ontem, na segunda-feira, no final do dia, e tivemos que ir lá buscar qualquer coisinha que é para não fazer feia, até porque a ordem veio culpada pela desorganização lá de casa, uma vez que houve uma indicação expressa por parte da procuradora-chefe, que foi assinada no dia 5 a indicar-me que era para fazer parte desse evento, mas como sabemos, a administração pública é plena de burocracias, sai do gabinete, vai para o chefe do gabinete vai para a secretaria, e as pessoas não têm tido cuidado de ver o caráter urgente de alguns documentos. Da forma que fomos surpreendidos com a indicação só no final do dia de segunda-feira. Mas, para não defraudar as expectativas, muito menos colocamos em causa aquilo que é o evento ou a organização, temos que ir lá buscar qualquer coisinha que é para mim partilhar. A Procuradoria Ilícita é o tema que nos foi proposto aqui apresentar, mas não podemos começar esse tema sem antes definir o que é isso de Procuradoria. Mas de forma tão simples, a Procuradoria é a faculdade que qualquer ente, seja pessoa pública ou singular, tem de fazer representar uma terceira pessoa. Neste caso, que é do mandato forense, que é a advocacia, dizer que esse mandato forense está constitucionalmente consagrado no artigo 63, sobre a importância dessa representação.
E se me permitirem, eu vou aqui ler alguns trechos do artigo 263, que é o mandato judicial e a advocacia. O Estado assegura a quem exerce, artigo 69, o Estado assegura a quem exerce o mandato judicial as imunidades necessárias ao seu exercício e regula o patrocínio forense como elemento essencial à gestão da justiça. Ou seja, é tão importante essa questão que, constitucionalmente, o legislador constituinte teve o cuidado de abarcar como um dos direitos fundamentais que é a defesa. A ilicitude é coisa que gera um resultado com ajuste a um tipo penal. Fato típico, em seguida, é imprescindível que viola, ou seja, não permite nosso enquadramento jurídico. A procuradoria ilícita reconduz ao fato de existirem cidadãos e empresas que, sem estarem habilitados, auxiliam ou ajudam outros cidadãos ou empresas na resolução dos problemas contra uma remuneração acordada. Aliás, esse entendimento pode ser extraído das normas proibitivas, número 1 do artigo 57 da Lei 28/2009, de 9 de setembro de 90, que aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Para o enquadramento da presente análise reflexiva, abordamos o tema com subtítulos: do exercício da advocacia. Quem é que pode exercer a atividade forense? Desde logo, tem que ser pessoas licenciadas em Direito. Mais do que ser licenciada em Direito, é necessário que a pessoa esteja inscrita ou na Ordem dos Advogados ou no Instituto, no IPAS. São requisitos cumulativos. Também, para além de ser esses requisitos, é necessário que, para além dos advogados que já têm a carteira, podemos ter os advogados estagiários ou os membros do IPAS e devidamente indicados. E só pode ser chamado de advogado ou advogado estagiário todo aquele que é licenciado em Direito e que esteja inscrito na Ordem dos Advogados de Moçambique. Podemos assumir que a prática dos atos próprios da advocacia, embora por uma pessoa licenciada em Direito, se não estiver inscrita na Ordem de Advogados ou no IPAS, estamos perante a procuradoria ilícita. O legislador optou em usar o critério cumulativo, ou seja, não basta que seja inscrito não basta ser inscrito efetivamente licenciado, do qual, de qualquer forma, não basta ser licenciado, mas deve se inscrever. O legislador ordinário tem sempre o cuidado de punir a questão da procuradoria ilícita. Desde logo o antigo Código Penal do século XIX, de 1998, bem como os códigos de 2014 e 2019, prevê as sanções para quem exerça a profissão não titulada ou procuradoria ilícita. Não tinha que ficar comigo o código do 1999, mas podemos começar pelo Código de 1914, bem como o de 1919. O do 214 é o artigo 156. Vai aqui ler o extrato do artigo 156. Acredito que também a previsão seja idêntica à do Código de 1999. Mas não está aqui comigo. Mas vou desde logo ler o artigo 156. Desde que a previsão legal não é uma previsão específica da procuradoria ilícita. Diz assim o artigo 156 do Código de 2014. Aquele que, sem título ou causa legítima, exercer funções próprias de um servidor público ou soa pertencente às forças de defesa e segurança, as forças paramilitares, policiais, arrogantes dessa qualidade, será punido com pena de prisão
maior de 2 a 8 anos e multa de 1 ano, sem prejuízo de pena de capacidade de atuar em lugar. Dois, se as funções forem de um comando militar, pois que o nós não seja militar, observação às disposições da lei militar. 3, aquele que exercer contra a lei ou regulamento atos próprios de uma profissão, sem possuir o correspondente título oficial, diploma ou autorização que legalmente habilita esse exercício, será punido com a pena de prisão de 6 meses a 2 anos e multa correspondente. Ou seja, o legislador foi mais brando na questão da estudo da profissão titulada, tendo sido mais grave naqueles casos em que o exercício é de funções públicas, mas não deixou de prever a sanção para aqueles que cometam, que exerçam a profissão titulada. A profissão titulada, nesse caso, será uma das profissões tituladas, será aqui, naquilo que nos interessa, a questão da procuradoria ilícita, sendo certo que existem outras profissões tituladas, mas aquela que nos interessa, nesse caso, é a profissão titulada. Isso para dizer o quê? Para reforçar que o legislador ordinário teve sempre atenção e preocupação em sancionar essas situações, que no caso específico seria a procuradoria ilícita. E o artigo 344 do novo Código Penal também vai no mesmo diapasão, sendo certo que não nos iremos alongar em repetir a leitura desse artigo, que no essencial prevê o mesmo texto sancionatório. Ou seja, para ressaltar que efetivamente o legislador ordinário esteve sempre preocupado com a questão da procuradoria ilícita. Para além dos advogados e os advogados estagiários, bem como os membros de paz, também podem exercer a procuradoria lícita, nesse caso, os magistrados, tanto judiciais como do Ministério Público. Relativamente a esses entes, são pessoas que só podem exercer essa atividade em questões limitadas. Não é de forma abrangente, muito menos remunerativa. Por quê? Porque tanto os magistrados podem exercer essa atividade em causa própria, bem como nos casos em que estejam a defender o seu cônjuge, os seus ascendentes, bem como os seus descendentes. Ou seja, aos magistrados também é permitido o exercício da advocacia, mais limitado à esfera familiar, nomeadamente, em defesa própria, dos seus descendentes, dos seus ascendentes, e por aí fora. O exercício do mandato forense refere-se aos atos representativos em sede dos tribunais em defesa de terceiros, com devida consideração no artigo 53 da Ordem dos Advogados de Moçambique, do Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. A consulta jurídica, neste critério, é onde se denota de forma massiva os maiores casos de procuradoria ilícita, porque, diferente do mandato forense, que carece de procuração, as consultas jurídicas, onde tem a finalidade de interpretar, aplicar ou aconselhar, não se vislumbra exigência de procuração, conforme se pode extrair do artigo 54 do Estatuto. O que está a dizer é que há maior probabilidade de a procuradoria ilícita se alastrar e se difundir em casos de consultoria. E isso também prejudica aqueles que estão devidamente autorizados a exercer esse mandato, uma vez que, nessas circunstâncias, a lei não exige que haja procuração expressa para que as consultas possam ocorrer. E aí encontramos de forma mais abundante questões de procuradoria ilícita. A lei prevê igualmente exceções à inscrição, resultando dos números 2 e 3 do artigo 54 do Estatuto da Ordem, onde se diz: a consulta jurídica efetuada por licenciado em Direito, em regime de trabalho subordinado e em regime de exclusividade, não obriga a inscrição na Ordem dos Advogados. Mas ainda os docentes dos ensinos superiores em Direito também não são obrigados
a se inscreverem, até porque limitam-se em parceiros jurídicos. Tem ainda tido de exemplos que trabalham na Comissão dos Direitos Humanos, nem todos são advogados. Para dizer que a questão das consultorias tem estado a preocupar, e isso é onde se verificam esses casos de procuradoria ilícita. Como combater a procuradoria ilícita? Somos todos chamados a fazer face a esse combate das procuradorias ilícitas. Desde logo, temos estado a ver as ordens, bem como o IPAD, de forma regular e reiterada, tem enviado a lista de pessoas autorizadas a exercerem o mandato forense, tanto nas escolas como nos tribunais. Achamos nós ser uma boa iniciativa e tem estado a ajudar aos aplicadores de direito nos órgãos da Justiça, através das leis que nos são facultadas, tem permitido que combatamos a procuradoria ilícita. O papel dos magistrados para o combate tem sido para o exercício de mandatos forenses a exigibilidade das procurações. Ou seja, nos casos, é claro que não tem sido fácil exigir procurações, mas quando nos deparamos com indivíduos novos que nunca tenham aparecido nos tribunais ou nas procuradorias, obviamente, pela desconfiança, quem estiver a dirigir a diligência tem tido o cuidado, ou deve ter o cuidado, de exigir um documento que habilita a pessoa a estar presente naquele ato processual. E é uma das formas que temos nos socorrido a ela para combater a procuradoria ilícita. Das consultas jurídicas, quando descoberto o cidadão e escritores que cometem a procuradoria ilícita, com uma participação, aliás, é importante salientar que a procuradoria ilícita é um crime de natureza particular. Nesse sentido, trata-se de uma queixa. Bom, essa parte que temos que averiguar. A própria ordem criou uma comissão ao combate e prevenção de procuradoria ilícita, recentemente por deliberação número 27/23 de 11 de setembro, onde cancelava a inscrição do advogado estagiário por não ter apresentado habilitações literárias compatíveis e exigiu a inscrição como advogado estagiário, ou seja, a habilitação literária era falsa e, por conta disso, não reuniu requisitos para a inscrição e remeteu-se para o Ministério Público para os direitos de efeitos legais. Nisso junto aparece como questão de provocação, uma vez que os critérios são a inscrição e a licenciatura em direito, quando o advogado estiver suspenso e o mesmo se encontrar a pleitar, estaremos diante da procuradoria ilícita. Claramente, qualquer advogado tenha a sua carteira cassada por qualquer ilicitude ou por consequência de um processo disciplinar ou por não pagamento de cota, claramente estaremos numa situação de procuradoria ilícita. Quais são as consequências jurídicas da procuradoria ilícita e as suas situações? Do ponto de vista subjetivo, a procuradoria ilícita prejudica os cidadãos em detrimento de quem exerce a mesma. Os cidadãos preferem despender menos dinheiro, ou seja, é debate que a ordem, assim, com o IPAS, os seus estagiários são de mais ou menos 16 meses, é mesmo para certificar que o indivíduo não vai prejudicar as pessoas do seu patrocínio. Os direitos que praticam a procuradoria ilícita estão cometendo um crime que tem o respaldo legal pelos termos número 1 do artigo 57 do Estatuto da Ordem, bem como pelo artigo 344 do Código Penal, foi a mudar a pena de 6 meses a 2 anos. O funcionamento dos escritórios da procuradoria ilícita confere à ordem dos advogados o direito de requerer o encerramento das instalações através do requerimento do bastonário, do presidente do Conselho Provincial ou do delegado da ordem. Esse entendimento resulta do artigo 53, número 7 do Estatuto. Ou seja, tem sido preocupação de todos os atores da Administração da Justiça o combate cerrado e efetivo
dessa problemática da procuradoria ilícita. O estatuto é claro e claro ao criminalizar a questão da procuradoria ilícita, porque representa aquilo que é a preocupação de toda a sociedade, bem como dos aplicadores do direito. Então, fazer que todos somos chamados a intervir nessa questão de combate à procuradoria ilícita, e veja, em sede dos agentes instrutores, têm o dever de, sempre que se depararem com alguém que exerce a atividade, exigir o documento que permite que a pessoa esteja a fazer parte daquela diligência. Então, somos todos chamados no combate à procuradoria ilícita, cada um na sua jurisdição, na sua atividade. Em jeito de conclusão, sobre a procuradoria ilícita não se esgota com o supracitado. No entanto, interessa-nos aqui despertar que muitos se arrogam bons procuradores, neste caso advogados, sem que sejam enganando e defraudando as legítimas expectativas do cidadão. Tenho experiências pessoais que não passam de 2. Ambas tive na cidade da Beira de indivíduos que se faziam passar por técnicos de paz. E em ambas situações temos uma questão em comum, é que os dois foram estudantes de direito, mas por algum motivo não terminaram o curso e não sabemos como é que terão tido acesso, às becas que sempre trajaram, mas sempre se apresentaram em tribunais e nas procuradorias como mandatários por parte do IPAS, mas houve denúncias que nos fizeram que efetivamente aquela pessoa era uma pessoa não devidamente autorizada a exercer aquele mandato forense e houve, obviamente, a persecução penal com vista a fizer justiça em função daquela situação. E poderia aqui deixar, em jeito de pergunta, provocação, qual é que seria a validade de um ato praticado por alguém que exerça mandato de forma ilícita? Será esse ato tido como um ato juridicamente aceito, um ato nulo anulado? E qual é que é a validade de um ato que tenha sido praticado por alguém que não tenha mandato? Dizer que houve sempre previsão legal, tanto nos códigos de processo civil, código de processo penal, há sempre a atenção a ser chamada no sentido da necessidade de que as pessoas possam se fazer representar ou por advogado, estagiário, ou por advogado com carteira, com vista a que as pessoas sejam devidamente representadas naquilo que são os seus interesses. E por isso, ficaria por aqui, agora, obviamente, por alguns comentários ou questões relativas àquilo que aqui acabamos de apresentar, e muito obrigado. Muito obrigado. Sugiro mais palmas a esta apresentação. Muito obrigado, Dr. Comercino, por esta sábia apresentação. De facto, a procuradoria ilícita é um tema, é um assunto que atormenta a todos os intervenientes da administração da justiça, com particular incidência aos advogados, não menos importante aos magistrados, aos técnicos jurídicos, aos próprios agentes do CERNIC e, não obstante, aos agentes da polícia no seu todo. Porquanto estamos preenchidos nesta sala, acreditamos que também estamos preenchidos a partir do Zoom, pelo que há condições para todos discutirmos em torno de um assunto que inquieta a todos nós. Em linhas gerais, eu tirei ilações que podem ser base da nossa conversa, relativos à explanação do nosso orador do dia. Primeiro, muito bem disse que é uma preocupação geral, e acabo de fazer referência que é uma preocupação geral. Sendo esta preocupação geral, está consagrada no Estatuto dos Advogados, não menos importante,
no Código Penal para, naturalmente, sancionar estes procuradores ilícitos. E estas consagrações, como fez referência ao nosso orador, para o Estatuto da Ordem está previsto no artigo 57 e para o Código Penal está previsto no 344. Portanto, há mecanismos para nós sancionarmos todo aquele que nós percebermos que, de facto, trata-se de procurador ilícito ou trata-se de um ilícito. E muito bem definiu ou explicou o nosso orador quem é, naturalmente, um procurador ilícito, e com maior incidência disse que a maior fragilidade está nos consultores, porque estes consultores naturalmente não carecem de alguma procuração forense ou de um reconhecimento para dar pareceres jurídicos, para dar consultorias, como se de advogados se tratassem, como se de pessoas legítimas se tratassem. Portanto, é uma fragilidade que, a partir desta abordagem, temos que começar a juntos vermos como é que podemos combater, como é que podemos evitar. Disse também, em jeito de provocação no final, até que ponto são válidos os atos praticados por estes procuradores ilícitos. E nós temos mecanismos, tanto a nível do Código Penal, quanto a nível do Código de Processo Civil e Civil, relativamente a atos válidos e inválidos, quando a pessoa está dotada ou não de capacidade jurídica judiciária, não menos importante, quando está dotada de mandato judiciário, se é uma pessoa legítima ou ilegítima para praticar estes atos. Portanto, há mecanismos, há condições para conversarmos em torno disso, pelo que, sem delongas, quero convidar os presentes para conversarmos em torno deste tema que preocupa a todos nós, e este convite extensivo aos que nos acompanham a partir do Zoom poderão usar desta plataforma para participar deste debate e juntos conversarmos em torno deste tema. Sem delongas, vou só pedir que levante a mão o colega que quiser intervir e, ao ponto da sua intervenção, primeiro se identifique, naturalmente dizendo o nome e a instituição, e depois poderá avançar com a sua intervenção. Muito obrigado. É difícil ser o primeiro, podemos avançar para o segundo. Estagiário do Conselho Provincial. A maioria lícita é uma realidade da nossa sociedade, porque estamos liberando pessoas com caráter individual, pessoas que conhecem o direito e muitas das vezes muito inteligentes. O que fazem a Procuradoria são muito inteligentes. A experiência própria, mesmo com amigos, e até produzem peças e aquele pecado. E pela amizade que eles têm com aquele corredor todo do tribunal, poucas vezes são exigidos a carteira. Estou a falar disso agora. Alguém está à espera de julgamento porque estava a praticar a Procuradoria ilícita há 5 anos. E viajava para ir na casa, mas como tudo tem seu fim, comprou 300 mil unidades a alguém e perdeu a causa, quis recorrer e ele perdeu os 5 dias para recorrer, e aquele indivíduo começou a passar o advogado e foi perguntando os outros e até encontrar. O caso está na primeira esquadra da cidade de Maputo, está atrás do Banco de Moçambique. Quando chegou de lá, perguntou da carteira, perguntou da documentação toda, e o jovem não tinha. Mas já tinha defendido
muitas pessoas e amigos desse tipo. São pessoas muito inteligentes e que já estudaram direito, só porque não sei onde é que falha para não chegar a ter carteira ou a ter situação para lá. Agora, perguntou-se também em termos de estudo ou de estudo dos casos praticados. Em termos gerais, se não estamos esperando a pena e não tem autorização para praticar o ato é clube. Estamos esperando também o médico, nesse caso, aparece o médico, não está. Estudou medicina, mas não está habilitado. Então, tudo aquilo que ele for praticar. E calma aí. No nosso caso de advogados, nós podemos ir para o julgamento, somos tirados fora, porque não temos carteira. Alguém foi tirado fora também, porque não teve carteira do Tribunal de Menores. E a senhora, com a criança, ficou ali demandada. A Procuradoria disse, porque também a Procuradora disse, senhor, como está? A sua identificação está no carro. Foi para o carro, não voltou mais. E a senhora ficou ali pendurada com a criança. E o pai da criança foi seu advogado. A coisa foi cancelada naquele dia. Então, muitas das vezes o Tribunal de Menores não tem aqueles defensores públicos. E pediu-se para ir procurar outro advogado e voltar ao dia. Então, temos essa particularidade da nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Souza, queremos, antes de mais, perceber que não há nenhuma questão, era mesmo contribuição, intervenção. Queríamos convidá-lo a convidar este seu amigo ou esses seus amigos a fazer inscrição na ordem. Fazer inscrição na ordem. Depois do julgamento. Depois do julgamento. Fazer inscrição na ordem, porque de facto é preocupante. E quero concordar consigo que a maior parte dos ilícitos são inteligentes. São de facto inteligentes, são pessoas que mexem-se bem e, acima de tudo, são pessoas com amizades em todos os setores da administração da justiça. Também falo por experiência. Portanto, esta amizade faz com que estes fazedores, esses responsáveis por esses setores, passem por cima daquilo que são os seus deveres, tanto deontológicos quanto estatutários, e não cobram naturalmente responsabilidade destas pessoas. Mas o mais importante aqui a percebermos é que por de cima da inteligência destes ilícitos existe uma responsabilidade. Disse o doutor, e muito bem disse, que houve uma situação de negligência por parte deste ilícito, porque teve 5 dias, teve um prazo legal para recorrer e absteve-se de fazer isto, prejudicando aquele pacato cidadão ou aquele cidadão. E é aí onde o estatuto, naturalmente, da Ordem dos Advogados, quer acautelar, não menos importante, a própria Constituição, o próprio Código Penal, é aí onde se pretende acautelar. A partir do artigo 63 e seguintes do Estatuto da Ordem dos Advogados, já prevê um procedimento disciplinar a todas as infrações cometidas pelos advogados. Portanto, se fosse um advogado acreditado, ou melhor, um advogado de facto, por negligência deixar de recorrer enquanto devia ou praticar um ato em prejuízo do seu constituinte, deveria ou poderia, em virtude desta investigação que este cliente, este lesado fez, ter-lhe sido aplicada uma sanção disciplinar. Um processo disciplinar que ia culminar, obviamente, com uma sanção disciplinar. Mas a este ilícito já não temos prerrogativa de o fazer. Prejudicou, foi embora. Foi pedido carteira, já cobrou, foi ao carro e foi embora. E é isto, naturalmente, que nos quer e nos está a preocupar e está a fazer com que tenhamos esta mesa redonda. Era mesmo para secundar a sua intervenção, sem querer roubar a intervenção dos demais intervenientes, a quem desde já, uma vez mais, convido a intervirmos e conversarmos sobre isto.
Enquanto isso, Carlitos, quando se tivermos alguma intervenção, peço para dar sinal, que é para... Bom dia. Agradecer o convite que foi interessado no link, direção do link e as direções digitais. Meu nome é Basílio Fotondo, sou inspetor na direção provincial do FEDELIC. Bom, de facto, o FEDELIC também é um dos atores que é relevante para o combate da aposentadoria, porque muitas vezes, no âmbito da instrução criminal, os arguidos, quando são chamados a serem ouvidos, devem se fazer questionar os seus condenados judiciais. E é nesse momento que, às vezes, temos lidado com esse tipo de situação. Eu, pessoalmente, recordo que já lidei 2 vezes com uma situação de gênero. Na primeira situação, o suposto advogado, vinha de defesa de um cidadão e, quando exigimos a carteira, ele alegou que havia esquecido, mas apenas havemos alertado que ele, na verdade, não era advogado, nem sequer era licenciado, ele era estudante de direito. E acho que, como forma de pressionar, no momento ele até fazia-se acompanhar de manuais, uma daquelas pastas de letra, e alguns manuais nas mãos, para muito pressionar, se calhar nós não exigimos a carteira profissional. Quando exigimos, ele foi apresentado justificações e acabamos de entender. Temos visto o processo. Infelizmente, houve intervenções, muita gente acabou todo no julgamento, próprios cidadãos não interessa de preferir, mas para direito que os cabinetes também têm ação de interpretação no combate a essas situações de aposentadoria ilícita. Ainda este ano, na direção provincial do CEPNIC, tivemos uma situação igual à do diretor reportou, em que pedimos a carteira, o advogado disse que havia esquecido, mas podia trazer não dissemos que não, porque no alto da pergunta, dedicamos o advogado e o número da carteira profissional. O nome e a carteira profissional do mandatário judicial do advogado. Ele disse que voltaria no dia seguinte e não voltou mais. Acabou a sendo representado num outro momento pelos colegas do privados. Eu queria secundar essa questão, que o CEPNIC também tem, de forma direta, ajudado no combate à aposentadoria ilícita. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom, nome de cidadão de representação de instituição no distrito de Boa. Primeiro, quero endereçar os parabéns ao orador pela explanação que ele colocou em torno da aposentadoria ilícita. Ao mesmo tempo, agradecer o convite que foi formulado na direção provincial do CEPNIC e estar um bocadinho receoso pelo fato de não estarmos aqui juntos aos membros da PRE, propriamente dito. Aí, porque não está como um membro da PRE, não sabemos como é que se identifica. Fato dele. Por que estou a fazer referência a este aí, que considero fundamental? Muitas das vezes há cidadãos que se fazem enquadrar por uma razão qualquer, ou a abertura da polícia pode buscar e, de repente, tem a conversação ao telefone, liga para um conhecido que supostamente faz direito ou direito.
e horas quadras, eu não trago assim a minha preocupação ou a minha carteira profissional porque o assunto foi divergente. E isso culmina em discussões de permanência entre os mandatários e os oficiais de permanência naquele momento do nascimento do aula. Paralelamente a isso, há um aspecto que o orador diz que quando estamos diante de uma pessoa que frequentemente lida com esses dados de tramitação processual, assumimos já cara como um companheiro. Mas por trás disso, eu não julgo por esse ato, porque existem os dados disciplinares, e os dados disciplinares, pelo que eu saiba, não são públicos, tomam o caráter secreto. Eu, como agente, estou diante daquele cidadão, porque sei que ele é licenciado em Direito, faz parte da ordem dos advogados, vou deixar a ele fazer parte daquele decisão. Então, quando ele faz parte daquele ato, está em ter uma procuradoria e foi tratada a sua carteira profissional por uma medida qualquer. Então, é sempre bom também aconselhar os ilustres advogados pautarem pelo corpo do documento de identificação. Da mesma forma que esse cidadão, quando é abordado por membro da PRM, por mais que esteja abordado, outros exigem carteira profissional. É legítimo. Todos nós sabemos explicar farda branca e polícia de trânsito. Mas os mandamentos podem pedir carteira profissional. Estamos a confiar entre a Procuradoria e isso naquele momento. E também, indo para a última intervenção, o orador que falou um indivíduo foi exercendo esta atividade sem que tenha se escrito na hora e ou sem mandar, não percebi bem, mas vou tentar decifrar como eu percebi. Eu posso estar escrito na hora, vou executar aquele mandato, vou executar aquele ato sem nenhum mandato. Aquele ato não é nulo, é anulável. Se mostrar que eu vou executar sem nenhum mandato. Mas se eu não estou inscrito, automaticamente vai ser um ato nulo. É sempre bom terminar por aí. Muito obrigado. É sempre bom ouvir vozes do Cernic quando se trata de combate à corrupção, quando se trata de combate à procuradoria ilícita, porque a maior incidência dos ilícitos é mesmo nos setores de ações criminais ou penais. Portanto, quando estamos alinhados com relação a esta preocupação, para nós, enquanto advogados, é extremamente importante. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eu respondo pelo nome de Necas Maíz, sou assessor jurídico do comandante provincial da PRM Maputo. Vou dizer algumas considerações acerca do tema do dia, que é a procuradoria ilícita. Respondendo a essa questão em nome da PRM, da Distrito 20, estamos aqui para, na verdade, discutir esses aspectos que são fundamentais. Pela experiência que nós temos como membro, como PRM ao nível da província de Maputo, como disse o ilustre investigador, os nossos oficiais de permanência têm mesmo enfrentado por parte de alguns mandatários policiais, muito mais nesse meio, tem populações falsas. Mas eu vou dizer algumas críticas aos advogados de escritório. O que acontece muito mais é que um advogado de escritório localizado, vamos ver na corporação, tem lá mais de 7 nomes, mas com um advogado inscrito. Os 7 nomes que vão para a corporação, vamos ter 1 ou 2 ou 3.
Estudantes têm o curso de Direito, mas ainda não fez as cadeiras processuais. E nós já descobrimos isso algumas vezes, em algumas esquadras. Eu fui chamado de emergência para intervir no âmbito da minha investigação, porque também faço parte na classe de professores universitários. Descobri que este mandatário tem uma preocupação com isso. Ainda não fez cadeiras processuais, mas o nome consta lá. E isso, por sua vez, pode substanciar numa ocupação ilícita. E eu desafio mesmo aos advogados que têm escritórios identificados que deveriam prever esta situação, porque propicia muito mais na ocupação ilícita. Outro aspecto também que nós evidenciamos nessa matéria da procuração ilícita são esses, como disse o doutor, são bem apresentados, falam uma coisa, tem uma técnica de expressão bem audível, e eles convencem, fazem, tem uma oração, são oradores bem organizados. Mas quando, de uma outra forma, nós vamos ao fundo, vamos descobrir que nem é estudar o curso de Direito, mas como fez, dá um cursinho de técnica de expressão lá, ou fez linguística lá, ele veste um saltinho, aí chega no salto de permanência, começa a barbatar. Pensa, não, eu venho aqui, eu tenho um constituinte, e depois não tenho tempo. Aquilo já assusta. Agora, liga para o procurador, é mafia. É mafia. Quando nós descobrimos que o mesmo está usando técnicas que não são audidas, nós orientamos os oficiais permanentes de ter esse direito, a sua vez, dando ao procurador de viagem, informando e abrimos um áudio e emitimos também no ser público. Isso quer dizer que, na verdade, nós, como PRM, enfrentamos muitos casos de procuração ilícita. Há muita gente que vem nas esquadras, andam nos comandos distritais, amedrontam, as pessoas estão arrogantes, mas a exercer uma atividade ilícita. Estou para citar também. Essa das ilícita não estou para os edifícios. Aqui na magistratura do Ministério Público tem a procuração ilícita. Só contar um episódio. Um procurador emitiu um ofício até amedrontar o comandante da esquadra sobre o que aconteceu no distrito. Chegou nas nossas mãos, analisamos, e olha que o procurador, quando emitiu o ofício, o processo entra nas mãos dele. Já passou da decisão dele estar numa outra instância, mas ele está solicitando o objeto. E nós fizemos nosso trabalho real, vamos descobrir que é um jogo meio sujo, nós respondemos, não, queremos esse objeto, melhor conectar o procurador-chefe judiciário. O processo nas mãos dele, ele tem uma secção responsável privada, e ele não pode encostar, não a PRM. Isso tudo mostrou que, de uma outra forma, é uma via ilícita. Tem um fórum, ganha de mais tarde, tem que ter um pouco. Isso quer dizer, é um desafio tanto para a PRM, tanto para o mundo da todos, que devemos combater e, de uma outra forma, eliminar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Mais intervenções? Enquanto isso, queríamos secundar que sim, maior parte das ilicitudes provindas tanto do IPAS quanto da Ordem tem proteção, sim, de procurações. Vai ser normal aparecerem colegas a serem usados por ilícitos. Usarem, por exemplo, a carteira do Dr. Dama. Eles já sabem que o Dr. Dama usa a carteira 29 e colocam ali, por debaixo do Dr. Dama, 5, 6 nomes para encobrir esta procuradoria ilícita. Vai ser de todo importante que estes intervenientes, ou nós como intervenientes da administração da justiça, havendo dúvidas com relação ao patrono deste indivíduo que se aproxima a nós, naturalmente procurarmos perceber até que ponto aquele que está às sombras daquele titular da carteira está credenciado para praticar estes atos.
porque uma das coisas que, por experiência, nós sabemos, quando chegamos às esquadras, ao Cernic em particular, as esquadras pedem carteira profissional, ao Cernic pedem procuração. É a primeira pergunta que fazem. Procuração? Vem esse processo de procuração? Portanto, eles já têm noções de que devem ir munidos de uma procuração. E porque são ilícitos, procuram alguém que tenha carteira, naturalmente, que vai sustentar esta ilicitude deles. Escrevem ali o Dr. Dama em cima com o nome da carteira dele e eles vêm nas sombras do Dr. Dama. Vezes já que o Dr. Damas nem sabe que estão a praticar nomes às suas sombras, estão a praticar atos às suas sombras. Portanto, vai ser de todo importante que tenhamos a atenção às nossas procurações também, quando os que apresentam estas procurações não são titulares da carteira profissional. É com base no que está a dizer o nosso colega da PRM, relativamente ao número exorbitante de colegas constantes de uma procuração, haverá, como forma de combater ou mitigar esta procuradoria ilícita, uma toda necessidade dos intervenientes fazerem todo o trabalho, de forma a apurar e aferir se aqueles nomes, naturalmente, estão credenciados a praticar aquele ato que pretendem praticar nesse momento. Continuando, pedimos mais intervenções. Quando na próxima intervenção, permita-me que faça um pequeno comentário. Antes do comentário, acho que houve um lapso de escrita. Esse crime mesmo é um termo público, não particular. Quanto à intervenção do colega Jordão Pinguani, que comentou uma das nossas passagens, eu estou a imaginar uma situação em que eu sou um advogado residente do Sul de Guano, eu sou magistrado. Eu acho que seria um bocadinho excessivo, cada vez que ela aparecesse na audiência, eu exige a carteira do advogado. Eu acho que é um bocadinho excessivo, mas percebo a intervenção, mas eu acho que devemos ser repetitivos. Sobre o comentário do assessor, do comandante provincial, em que estamos deparados com uma procuradoria ilícita por parte de um procurador, é mais do que ser uma profissão ilícita, é uma questão de violação do dever. Pensamos que poderiam ter feito, já que ele fez por escrito, entregou-se, poderiam ter feito também por escrito uma participação ao Conselho Superior ou à Procuradoria Policial, e daqui podia chegar ao Conselho Superior, porque pensamos que se tratado de uma violação de dever do magistrado. Para ser escutado. Muito obrigado. Já tínhamos uma mão levantada. Bom dia a todos. Bom dia. Samuel Arthur, do Tribunal Judicial, Tribunal Público Federal. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado ao Tribunal Judicial da minha representar lá. A razão sobre a agenda já assinalada isto. Em segundo lugar, mais uma vez, saudar a todos, em especial a Ordem dos Advogados, que é o Conselho Judicial, pela iniciativa interna e esta mesa, saudar igualmente a apresentação feita pelo vice-procurador. São duas questões simples, além de são simples, são resolvíveis, na verdade. Eu gostaria de fazer um comentário relativamente à execução de procuradoria lícita versus procuradoria civil. Nas jurisdições em que não haja pessoas habilitadas para intervir. Como é que se faz essa situação? O que eu quero mesmo de ouvir era comentar, não quero que esteja mais passada, como é que se sai. Eventualmente a lei deve ter lá alguma saída, mas gostaria que se fizesse aqui algum comentário. O segundo comentário também relativamente à nulidade e anulabilidade da contratação de partidários por um possível procuradoria.
escreve também o estatuto da Ordem dos Advogados e de seguida os códigos civil, tipo civil e penal. Acho que já traz alguma experiência entre as individualidades e como é que se faz, qual é o efeito jurídico disto. Se o ato praticado é novo ou anulado, um caso de uma proibição, mas estou a lembrar, segundo detalhe, parece que um ato praticado por alguém que, de forma legítima, digamos assim, se tiver um segundo advogado legítimo, se ele subscrever o que todo terá praticado, para se queimar, não sei, então pode acabam sendo válidos, ou tem que praticar outro. Uma relativa em relação a um comitê, na verdade. Como ator de combate a corrupções ilícitas, nós nos deparamos com situações em que alguns advogados nos ajudaram, mais concretamente, em que o magistrado, o agente de serviço ou da PRD exige a população, exige a carteira. Até advogado, né? Está aqui. Mas isso tudo, tem que me cobra, né? Os outros advogados, por aí fora. Então, tem várias situações dessas, em que o advogado achava que estava de forma, digamos, de forma espiritual. Não quis ser aquele senhor. Por que não vê na outra? A outra não conhece. Tem uns 5 minutos que até participou. Eu estava a tratar para o Ministério de forma desigual. E daí surgiu, não sei se comentário, também nós, nas nossas caras, temos que uma integridade. E é normal que alguém tem que ter um documento de verificação. Alguém pode. Penso que era isso que eu tinha conseguido buscar. Vou pedir só que repita, eu não percebi a primeira provocação para comentários. Relativamente às zonas que não há condições habilitadas para ser procurado ali. Ok. Como é que se sai disso? Ok. Porque é que sana essa falta de habilidades. Certo. Muito obrigado. Por sorte, nós temos a doutora Gracieta aqui, é advogada e também é do IPAS, poderá nos ajudar nisso. Eu poderia, por sorte também, eu sou responsável pelo Pelour de Acesso à Justiça e Direitos Humanos. E o Conselho Provincial faz cobertura a toda a província de Maputo. É certo que, porque nós somos novos, não temos delegações distritais, portanto, nós estamos implantados nas zonas, as zonas suburbanas, lá mais profundo. No entanto, como muito bem disse o nome e diz, nós fazemos cobertura em toda a província. Vezes já em que, no âmbito das nossas atividades, fazemos caravanas de justiça, sob forma a aproximar os nossos serviços às comunidades, às populações. Portanto, havendo necessidade de intervenção num ponto, é uma questão de, com base nos nossos contactos, solicitarem a presença de um advogado estagiário do IAS e há mecanismos para se chegar a estas zonas e, naturalmente, dar assistência a este pacato cidadão que precisa de assistência. E, no âmbito das nossas descentralizações ou descidas a estes bairros recônditos, nós deixamos ficar os nossos contactos aos titulares do governo e as esquadras, procuradorias, nestes pontos, sob forma a, havendo necessidade, também poderem contactar. Pelo que esta questão não pode justificar ilicitude. Nós não podemos admitir ilícitos com base no argumento de falta de ilícitos, ou melhor, com base no argumento de falta de advogados ou
de advogados estagiários. Não menos importante, nós temos a responsabilidade social do advogado. Se nós sabemos que existe lá na zona recôndita um advogado e naturalmente não há condições momentâneas para que um advogado estagiário se faça presente a este local, a ordem tem mecanismos para, com base naquele advogado, criar condições para que aquele advogado assista a este pacato cidadão, sob forma a ele ter naturalmente o seu direito de assistência jurídica salvaguardado. Mas eu quero convidar, em provocação, a doutora Graciete para, em coordenação com o IAS, responder em torno ou em volta do IPAS com relação a como é que fazem para chegar àquele pacato cidadão lá na zona recôndita, sendo que, com base na intervenção do doutor, ele também carece dessa assistência jurídica e há fragilidades ou possibilidade de eles não usarem de todo o mecanismo protetor para salvaguardar que aquele pacato cidadão tenha assistência. Pelo menos o entendimento que eu tive foi, o doutor está a perguntar, ou estamos já por a refletir com relação a isto, se naquela zona recôndita em que eu sei que existe uma deficiência no que diz respeito aos advogados, vou ter esta atenção toda para pedir carteira, pedir procuração, ou vou lhe deixar ele praticar atos em salvaguarda daquele cidadão que está com ele. Então, eu queria gostávamos de ouvir a experiência do IPAS com relação a esta questão. Obrigada. Nome Graciela. Obrigada. Nome Graciela Machaeri, sou advogada e sou funcionária do IPAS. Conforme dizia o doutor Milton, nós, como IPAS, estamos em todo o país, em todos os distritos. Nos locais onde o IPAS ainda não implantou uma sede, faz os seus serviços de forma ambulatória. No entanto, que quando a ordem de atividade de Moçambique não consegue, não está lá nenhum advogado nesses locais do distrito, está lá o IPAS que faz assistência. Ainda a acrescentar, o doutor Milton fez referência aqui que há um caso de cor que não está lá um advogado, está lá, pode enviar um estagiário para poder fazer assistência. Também prescreve as artigos 32, 33 do Código Civil. Quando nas zonas de quando na zona não está implantado, não tem a ordem a funcionar, são os advogados estagiários podem também fazer assistência. E não existindo advogados estagiários nesses locais, está lá o IPAS que pode fazer assistência ao cidadão e característica. Muito obrigada, não sei se foi isso. Fique à vontade. Bom, entendendo a provocação do ilustre Díssimo, ele refere-se àquelas situações em que não temos no IPAS, não temos ninguém. Se isso vale para branquear a ilicitude de alguém que aparece e se arroga a qualidade de advogado. Acho que é mais ou menos nessa perspectiva que o meu texto coloca a questão. Eu acho que não se branqueia aquela ilicitude. Eu me recordo que no âmbito do Código de Processo Penal de 1959 estavam previstas situações para se sanar a ausência do advogado ou do IPAS. A pessoa que dirige a sessão ou a diligência, no caso do tribunal, poderia nomear um funcionário qualquer do tribunal, um escrivão, para fazer face à ausência do tribunal. Fazer o seguinte: não se branqueia ou não se quebra a ilicitude daquele que se arroga a qualidade de advogado, mas quem dirige a sessão pode nomear qualquer funcionário para assistir o cidadão que está sendo vítima de um processo ou que seja algo isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou Edson Pana, advogado estagiário na segunda parte. Relativamente ao tema e a preço, um bocado atrasado da questão, mas no sentido também responder às questões que o colega Carlos levantou
E mesmo anterior ao tema, explicar que relativamente à PRM, o que está em causa dominantemente pela experiência não é mesmo a procuradoria em si, mas a crise tem havido um subjetivismo em algum momento de não conformarem-se ou comportarem-se perante a qualidade do plano que está em causa. Se formos a ver alguns setores, temos situações a educar, devidamente identificados, alguns até agiram com mandato da ordem, a título de exemplo, no estado de exceção profissional, estado de emergência da Covid-19, e foram impedidos de exercer o seu mandato forense, tendo em conta que é um poder constitucionalmente indigitado. Portanto, o que vai fazer com essa situação é a necessidade de um redimensionamento ou requalificação da componente dos vendedores que vai prender os planos de formação, não necessariamente a população. Portanto, é só vamos ver. E pede mais população do que o próprio título que é a carreira profissional. Então, de uma outra forma, numa componente ou de ignorância ou de corrupção, a própria instituição não cria mecanismos do indivíduo estar a demonstrar a titulação nesse sentido. Agora, outra questão tem locais onde não existe advogado ou empate. Sim, claramente, essa é uma realidade que está entre nós, tendo em conta a economia, Estado, administração, Estado, coletividade. O Estado nem sempre consegue chegar na sua coletividade, dá também recontas, onde até nem o poder administrativo do Estado vai ter, quanto mais já o judiciário vai ficar dependente da circunscrição administrativa. Não, o Código de Processo Civil, nos termos do artigo 32, que regula o mandato judiciário, prevê a situação que, como o colega também falou, licenciado de direito ou funcionário do tribunal, para aquela situação em concreto, pode ser acautelada. Por exemplo, no distrito, tendo em conta a jurisdição em causa, temos situações de natureza civil, bem como criminal. Civil tem aquelas, é onde já existem mais de barreiras. A passo como criminal, tem as nomeações oficiosas, em que o juiz, mesmo um técnico assistente jurídico, pode nomear, independentemente da causa, eventualmente, a competência do tribunal, em razão da quantidade da terra. Nós sabemos que os tribunais de distrito não podem julgar molduras acima de 12 anos de prisão, mas naqueles casos é admissível por existir um advogado ou um devedor público, já para estar acusado por eles. A seguir, falou quanto à questão do saneamento do vício, que é aquela situação de alguém que pratica um ato que não tem população, mas depois pode pedir um terceiro sanear, sair da parte subterrânea e ir na parte da luz. Não, isso depende da jurisdição dos terrenos em causa. Por exemplo, se estamos falando da procuradoria lista, o processo penal tem em conta as suas características, que é a subsidiariedade, a fragmentação. Aquelas normas não admitem, talvez ser proibitivas, não admitem o saneamento, porque o termo procuradoria lista é mais um técnico administrativo que nós usamos. Agora, se houver uma autuação dessa circunstância em concreto, essa pessoa não tem que qualificar, porque ele está a demonstrar um título ou praticar atos a supor a existência de um título que não detém. Então, essas situações não são passíveis de saneamento. Agora, as questões que são passíveis de saneamento já estão no âmbito possível, que é situações de anulatividade, diferentemente da nulidade. Porque a primeira é um vício de forma que, por sua natureza, ele produz efeito, tem eficácia material, mas devido ao seu fundo, ele põe em crise. A qualquer momento, ele pode ser perturbado pelo interessado. Ao passo que este último, que é a nulidade, ela é instanável, ele pode ser abolida a qualquer momento. E também pode ser decretada positivamente. Agora, os dados são claros. Eles são passíveis de gratificação ou confirmação perante alguém que tem aquele poder. Vamos supor, por exemplo, uma informação, todo lugar estrangeiro.
estou na segunda parte. O advogado estagiário na primeira parte não pratica atos de forma autónoma. Portanto, um requerimento, meramente ato processual administrativo, é gestão do processo. Mas ele não pratica atos que vão produzir efeitos práticos que não ouvidos. Mas já na segunda parte, é possível eu praticar atos, representar causas penais, como se nos termos do artigo 19 seguintes do regulamento do estágio profissional. Portanto, tratando do caso que o colega está aqui a apreciar, eu posso praticar aquela. E nesse caso, o patrão pode ir sanar aquilo que será feito. Então, aí dá uma situação de anulabilidade por caso. Simplesmente pode nas causas penais. E lembrar que nas causas cíveis não há nomeação de opção, não de distrito. Vamos por exemplo, conflito interno, família, menor, etc. Por causa dos menores são representados pelo Ministério Público. Agora, a questão do conflito interno, direito de propriedade. O tribunal já não tem como fazer patrocínio de forma oficiosa. Aquilo é um processo de parte, de dispositivo. Penso que vocês devem estar conformados com alguns partes. Tenho certeza que a resposta não se esgota no mundo raciocínio. Muito obrigado. Doutor Luvunga. Bom dia a todos. Chamo-me Pedro Luvunga. Não, já acredito que a voz vai chegar. É Pedro Luvunga, mas afeto ao gabinete. Doutor Luvunga, imensa desculpa, sabemos que tem uma voz audível, bonita, linda. No entanto. É que as salas do centro são maiores que esta. Bom dia mais uma vez, é Pedro Luvunga, magistrado do Ministério Público, afeto ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção e da Loja de praticar também formadores de formação judiciária da jurisdição penal na formação dos magistrados. Primeiro, parabenizar a apresentação do Dr. Mestre, trouxe-nos aqui à luz algumas situações. Eu estou aqui, gostaria de fazer algumas provocações também. Temos as situações, no caso que se comentou aqui, do colega que mandou entregar bem, quando já tinha processo, eu estou convencido, já referiu a questão da participação ao conselho, mas me preocupa também a questão do abuso de cargo ou função enquanto infração criminal. Porque se ele já não tem um processo, o que ele legitima as suas decisões naquele processo? Então, eu, como no gabinete, com competência para este tipo de crime, já fico tentado a pensar que há alguma coisa aí. Mas eu estou presente. Infelizmente, há essa situação. Nós, como gabinete, fiscais, então, estamos ali à procura dessas coisas, também temos que estar bem dentro. Então, há aqui indícios do crime de abuso de cargo ou função, é de natureza pública, procura convidá-lo a chegar, a aproximar-se, para ele atrás saber o que efetivamente aconteceu. Nos casos da procuração ilícita, sobretudo aqui na parte criminal, a minha provocação vem, a própria lei estabelece quando é que é obrigatória a constituição de mandatário para a sua audição, sobretudo nesse sentido da instrução. Estamos naqueles casos em que não é obrigatória a constituição de mandatário e o arguido faz-se acompanhado por alguém que nomeou como advogado, deu procuração de demanda, e depois vem descobrir que esta pessoa não é advogado, não tem tais poderes, mas no caso concreto, a lei não exige a obrigatoriedade de constituir o mandatário e foram observadas todas as formalidades que, mesmo se não tivesse trazido o mandatário, teriam sido observadas. Ainda teremos a questão da anulabilidade ou não. E a questão foi tudo observado.
É uma questão da faculdade de poder trazer lugar, porque seja porque os ministérios não têm validade. Nós, como Ministério Público, temos que anular esse ato. É uma questão mais para debate. Bem como nos casos de tem várias jurisdições onde a função de advogado é facultativa, como no caso da gestão de menores. Compete ao procurador, uma parte como procurador de menores, assegurar os direitos dos menores. Tanto que mesmo nos casos em que a constituição de mandatário, quando há discordância entre o procurador de menores, mesmo quando os pais de menores, prevalece a posição do procurador de menores. Este foi o entendimento do legislador. Nestes casos, havendo a procuradoria ilícita, e teremos como anular os dados quando tivermos aqui um procurador de menores na sua qualidade de garante da liberdade, bem como tem representantes de interesses menores, é outra questão a debater. Outra questão, claro, que o presidente já ultrapassamos, e não sei, agora é uma questão, não sei como está agora, algum tempo atrás, nós tínhamos os advogados estagiários que tinham carteira, então isso nos ajudava com datas, porque alguns nós sabíamos quanto é que durávamos o estágio, e alguns que apareciam com a carteira, por exemplo, o estágio de 2 anos, já passam 4 anos, então também nos chamava a atenção, aqui alguma coisa deixa confirmar. Então, não sei se essas carteiras ainda continuam, se não continuam, seria bom que, porque era um isso nos ajudar. Você está de 2 anos, você tem a carteira, já está a carteira há mais de 4 anos, 3 anos, é um indício para nós podermos saber o que é que está acontecendo. Pessoalmente, nas minhas audições, eu, quando vence constituir mandatário, eu exijo a sua carteira. Quero cópia para ajudar o processo. O caso da dívida de multa veio de ensinar aqui algumas coisas. Então, eu quero ter a carteira junto no processo. Para você ver o que é adicional de não. Tem lá, mesmo se for para aprovar o caso da procuradoria ilícita, pode dizer, não fui eu, não estive lá. Mas como eu tive a sua carteira e eu vi, é você, a fotografia, eu não reparo, sim, é você. Então, está aí a assinatura, está aí a cópia da sua carteira. Agora, se estava suspenso e exerceu também. Então, acho importante voltarmos a retomar algumas das estratégias que já tinham sido implementadas e tiveram sido suspensas porque, de fato, ajudavam em algumas situações. Sei que por agora é tudo, meu muito obrigado. Muito obrigado. Alguém quer reagir às provocações do Dr. Luvunga antes de passarmos para a intervenção? Talvez antes de irmos para o pedido via Zoom, responder relativamente às carteiras profissionais. Sim, doutor, ainda existem e são dadas aos estagiários da segunda fase. Na ausência destas carteiras, nós damos credenciais que usam para, naturalmente, fazer face em processos específicos. Portanto, na ausência da carteira, ou melhor, enquanto esperam pela carteira, tem a credencial para suprir a questão da carteira, podendo naturalmente se identificar como sendo estagiário da ordem. Não, uma questão dele tinha que ver com o fato de se há situação de a carteira ter validade ou não. Agora, a questão da validade é uma questão óbvia. É por isso que nós temos naturalmente intervindo e interagido com todos os setores da administração da justiça, porque vai ser normal a carteira ter validade de novembro, no entanto, o estagiário está à espera de um exame de dezembro. Portanto, por causa da calendarização dos exames, nós acabamos estendendo a carteira até que ele faça o exame em dezembro. Portanto, naquele período, poderá entrar em contato naturalmente o colega que estiver em frente deste estagiário para procurar perceber efetivamente se este já passou deste exame ou ainda. Porque há situações, como muito bem disse o doutor, que a validade da carteira vai além, muito acima daquilo que é naturalmente o dado pela ordem em virtude dos exames, mas existe a componente de ter ou estar fora de validade à espera do exame. Estando à espera do exame, nós protelamos e aceitamos que ele continue praticando atos. E, naturalmente, neste caso, por conta da validade da carteira, suprimos
esta invalidade da carteira com a credencial. Agora sim, temos indicações de que o Dr. Flávio Vicente quer se juntar a nós. Dr. Flávio, bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Nilton Manjat. Antes de mais, gostaria de saber se consegue me ouvir com perfeição. Perfeitamente, doutor. Muito obrigado. Bom, gostaria de saudar os painelistas e também saudar a escolha deste tema sobre a procuradoria ilícita por ocasião da comemoração da Semana do Advogado, no âmbito, passo a repetição, da comemoração do 29º aniversário da criação da Ordem dos Advogados. De facto, é um tema candente e, daquilo que consegui perceber, uma das incidências que estamos a discutir é a procuradoria ilícita que se baseia na procuração ilícita. Eu julgo que uma das formas que nós podemos ultrapassar esta situação, tal como dizia o Dr. Nuvunga, o advogado profissional tem o que o identifica, que é a carteira profissional. O advogado estagiário que esteja já em condições de pleitar, isto é, na segunda fase, também tem a carteira profissional de advogado estagiário. Eu penso que, a partir daqui, nós podemos encontrar a resposta ou uma das respostas para este problema. Quando o advogado se dirige ao cartório, de modo a que possa participar de qualquer que seja o ato junto do tribunal ou qualquer outra instância, precisa fazer a apresentação daquilo que constitui o ônus de prova de que este é um profissional daquela área. Eu penso que o advogado, quando vai ao tribunal, do mesmo jeito que é acompanhado da toga e na ausência desta não pode participar de uma sessão, também deve ser acompanhado da sua carteira profissional, como se fosse um bilhete de identidade. Ninguém conduz uma viatura sem que tenha a carta de condução que o habilita para tal. Portanto, se nós enverdarmos por este caminho, eu acredito que poderemos encontrar uma forma de solução de vários problemas de procuradoria ilícita que nós observamos e temos participado. Gostaria apenas de dar esta contribuição, de modo a que possa ser avaliada por este plenário de análise. E, antes de terminar, queria endereçar uma saudação especial ao mestre Necas Manhice, ao doutor Samuel Arthur, à doutora Graciete, por nos terem honrado por sua presença e por terem acedido ao nosso convite para participar deste debate, desta mesa redonda. Não só a eles, mas também a todos os outros prestigiados convidados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio, pela sua intervenção. Na sequência, convidamos a mais intervenções. Enquanto isso, vamos ler esta mensagem do Antônio Canto. Bom dia, ilustre. A questão colocada é: nos casos em que os advogados prévios protestam juntar a procuração do processo em prazo X, depois não juntam, o processo avança até a sentença. Este ato roça ou não a procuradoria ilícita? Doutor. Claro, obrigado. Claramente, não roça, é uma questão de procuradoria ilícita. Ele terá que inverter o ônus, porque o fato de que se exige a procuração, ele diz que protesta juntar e não junta. Para todos os efeitos, quando não se trouxer a procuração, é claramente o ato de procuradoria ilícita. Sabe melhor o entendimento em contrário. E ainda a provocação do Dr. Nuvunga, nas circunstâncias em que não há obrigatoriedade de mandato, que se o cidadão se vai apresentar para o advogado, se essa situação é passível de ser anulável ou não,
Antes de eu responder a questão, eu diria que a questão permanece. A procuradoria lista daquele que se apresenta numa diligência sem a devida procuração. Agora, se o ato é anulado ou não, claramente não é anulada, porque a lei de princípio não exige que isso não se faça presente ao comando do advogado. E muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Dama. Olha, eu, em jeito de provocação, tenho uma questão para trazer a esta mesa redonda. Será que nas audições a falta de procuração forense, neste caso, por parte do mandatário, neste caso do advogado, constituirá a procuradoria ilícita ou não? Outro sim, para acrescentar a questão e para comentar em jeito de provocação também, dizer que normalmente quando os advogados têm no seu leque advogados estagiários e estes têm o seu patrono. E só para dizer que os estagiários nas suas atividades, eles praticam atos, não é, subscritos pelo seu patrono. Não é? Eles praticam atos subscritos pelo seu patrono. Em nenhum momento este advogado vai fazer uma peça, entendo eu que o estatuto já o vê, fazer uma petição sem subscrição do seu patrono. Então, logo, a questão do advogado estagiário já está precavida neste termo de podermos sanar certos altos. Tanto que a própria carteira, recordo eu, salvo melhor entendimento, doutor Milton de outros, a carteira do advogado estagiário vem lá escrito o seu patrono, o nome do seu patrono. Né? Porque nós entendemos que o mandato forense é pro bono ou econômico, neste caso, tem que se pagar. Em que este mesmo, sendo pago, existe um contrato, em que este contrato veda ao estagiário cobrar. Mas veda ao estagiário cobrar. Então, o meu jeito de provocação vai principalmente para os agentes de instrução. Será que a falta da procuração, o cidadão não tem direito de ser assistido na instrução preparatória ou não? Essa é que é a nossa questão. Para os agentes? Para os agentes? Para os agentes, exatamente. Eu estava ali para Lisboa, estou lá na Ministério, está a ter uma pergunta. Estou acompanhando atentamente, com muito interesse, o trabalho. Tanto que queria ter breves considerações também de intervenção do Dr. Muguda, lançou uma provocação que tem a ver com aquelas situações em que não é obrigatória a constituição de um mandatário judicial. E, portanto, é constituído mandatário judicial, atividades, certo? É questionável qual é a validade desses dados. É uma questão de nós temos discutido muito do administrativo. A lei 7/2014, a lei de contencioso administrativo, aparece no seu artigo 8 e se recorre na primeira instância dos tribunais administrativos provinciais, não é obrigatória a constituição de mandatário judicial. Na primeira secção, no tribunal administrativo e no plenário. É a última instância.
Entretanto, embora não seja obrigatório na primeira instância, vezes não, quase sempre, as partes conceituais constituem mandatário judiciário. E ele intervém no processo, ele redige a decisão judicial, para uma acusação, e quando nós solicitamos, se apresenta um instrumento que atesta que ele está devidamente constituído e ele não apresenta procuração, ou caso do para credencial, e não apresenta. E relativamente àqueles atos que praticou no processo, se nós concluímos que esse indivíduo não estava devidamente constituído, não estava em condições de atuar naquela qualidade, e esses atos por ele praticados serão tidos como válidos. Temos aqui duas condições. Embora seja obrigatória a construção do mandatário, a partir do momento em que constitui, já tem que construir validamente. É como se já fosse, quer dizer, já não há nenhuma diferença relativamente às situações em que é obrigatória. Quando constitui, já tem que construir validamente. A lei estabelece que esses atos praticados nestas condições comuns ou anuláveis dentro da situação, o tribunal tem que invalidar esses atos, consoante a forma de invalidar, seja a nulidade ou a nulidade. Constitui o mandatário. Então, era só para e da esta colocação. Muito obrigado. Obrigado. Enquanto isso, antes da intervenção do colega, temos mais uma questão. Silves, bom dia, ilustre. A questão é: não se sentindo preparado ou em condições de realizar os exames de admissão por motivos, e obviamente continua como advogado, motivos alheios, não é? E obviamente continua como advogado estagiário, mas a sua carteira profissional expira, tem como ter outra carteira no sentido de continuar exercendo enquanto aguarda pelos exames, ou deve, sempre que for para pleitear, solicitar que lhe seja passada uma credencial. Muito bem. Temos duas situações. A primeira situação é relativa aos, conforme ele colocou, aos colegas que, chegado ao tempo do exame, não se sentem preparados por algum motivo de fazer o exame, naturalmente não são obrigados a o fazer, sob risco de irem chumbarem. E tem a mesma situação, na mesma situação, aqueles colegas que fazem e reprovam. A credencial é passada para o estagiário que esteja em exercício, que esteja a estagiar. Aquele que eventualmente não fez o exame porque não está preparado e suspendeu o estágio, obviamente não será merecedor desta credencial, porque não tem momentaneamente vínculo com a ordem. Ele pode dizer que, olha, não vou fazer o exame agora, mas pretendo continuar, estender o meu exame à espera da próxima oportunidade para fazer o exame. Continuando a estagiar, poderá efetivamente fazer face ou ser merecedor da credencial que lhe permita, naturalmente, aceder aos tribunais para salvaguardar os interesses enquanto formando, enquanto estagiário.
Agora, se ele não fizer o exame por não se sente preparado, esperar, suspender o exame e disser para ele mesmo que volta a fazer o exame no próximo, não continuando com o estágio, obviamente não terá acesso a estas credenciais. O mesmo aplica-se àquele estagiário que, por alguma eventualidade, tenha feito o exame e tenha reprovado. Se continuar a fazer o exame, ou melhor, continuar a fazer o estágio, esperando pela outra oportunidade para fazer o exame, poderá ser meritório ou merecedor destas credenciais que lhe vão permitir continuar a assistir estes pacatos cidadãos. Agora, reprovando e não reativando a sua inscrição, não continuando com o seu estágio, obviamente só lhe vai restar inscrição para fazer o exame de acesso, mas não terá a prerrogativa de continuar enquanto estagiário de praticar atos em nome da ordem, em nome do IAS, se assim quisermos, se assim preferirmos. Acredito que tenha... Acho que a questão não foi bem percebida. A pessoa pergunta se não fizer o exame por causa que não lhe é imputável. Para perceber, ao contrário do senso, está dizendo que é um caso, é um motivo imputado à própria ordem. Não, não é isso. Não é isso. A lista agora. Motivos alheios. Motivos alheios. Há situações, e temos situações dos estagiários que dizem, olha, doutores, eu não vou fazer a minha inscrição agora à ENA, porque não me sinto preparado para faço o exame. E ele não é obrigado a fazer exame terminado o estágio, sem que naturalmente esteja preparado. Ele pode pedir para estender o seu exame para naturalmente fazer face a um preparo melhor, sob forma a se dar bem no exame de acesso. Portanto, este diz por motivos alheios e continua como advogado estagiário. Continua como advogado estagiário, mas a sua carteira profissional expira. É aquela situação que foi exposta aqui, por causa do prazo, tendo em conta o timing. As carteiras profissionais prevê o tempo de até o término do estágio, porque o estágio tem a parte teórica, tem a parte prática, e nós temos as previsões dos prazos para os exames. Portanto, há aquela situação em que, por alguma eventualidade, eu teria dito no início, respondendo a uma questão, há aquela situação da carteira terminar ou expirar em novembro, no entanto, o exame ser marcado para dezembro. Ele continua a estagiar à espera do exame, e como a carteira expirou, para evitar situações com os tribunais, com as procuradorias, com o CERNIC, com as quadras, por intermédio das credenciais, é suprida o fato da carteira profissional ou de estagiário ter expirado. Para os casos em apreço dos colegas que, por alguma eventualidade, não fizeram exames, ou, por exemplo, não estão preparados, não fizeram exames, no entanto, continuam a fazer a sua formação, ou melhor, o seu estágio, por intermédio também destas credenciais, é suprida a questão da carteira profissional ou da invalidade da carteira profissional em virtude de ter expirado. Portanto, é este o alcance, pelo menos que eu entendi da questão do colega, para situações em que ele continua a estagiar, conforme coloco, por intermédio das credenciais, é mesmo para cautelar essa situação. As credenciais, ele poderá continuar a dar assistência aos pacatos cidadãos. Talvez referir aqui que, para melhor esclarecimento, que a Ordem dos Advogados tem o IAS. Os advogados estagiários na segunda fase fazem ou praticam seus atos por intermédio do IAS, e é um trabalho coordenado. É o IAS quem deve passar naturalmente estas credenciais, legitimando naturalmente este estagiário para praticar estes atos. Não menos importante, existem alguns estagiários na segunda fase que também são enviados ao IPAS. E parece-me que o procedimento no IPAS também é mesmo. Eles são passados credenciais do IPAS para atenderem casos em específico, porque lá do outro lado, até onde eu sabia, haviam suspendido as carteiras, suspenderam as carteiras profissionais, portanto, também usam credenciais. Portanto, de um ou do outro lado, o que supre ou o que vai identificar este estagiário, este advogado estagiário, é a credencial que lhe vai ser passada para juntar como se fosse uma procuração ou como se a procuração se tratasse para assistir a estes cidadãos. Agora sim, doutor, perdão, espero que não tenha cortado o fio de pensamento. Havia uma questão direta para o processo, né? Certo.
E queria saber se é obrigatório o advogado dar procuração ao ato da audição ou pode acompanhar a audição sem procuração. Dando uma resposta direta e direta, não é obrigatório que tenha procuração naquele momento, desde que a pessoa tenha carteira profissional. Aquilo é uma declaração de cidadão faz naquele momento e eu, neste ato, farei representado pelo FNAM. Só que, posteriormente, para validar aquele ato, para os terceiros que irão, ou os outros atores que irão ter acesso ao processo, tem que juntar a procuração para se legitimar aquela declaração que fez naquele momento. Sobre o que tem acontecido para os agentes não avançar com a audição enquanto não tiver procuração, posso considerar uma questão estratégica. Estratégica em que sentido? Estou aqui a fazer uma audição, o senhor assina, o doutor advogado assina, depois compromete-se oportunamente irá juntar a procuração. Porque não se entendeu com o seu constituinte alguns atos subsequentes que necessitam da intervenção do advogado e do próprio constituinte. Quando notifica já o constituinte através do advogado, diz não, aquele sujeito não tenho contato com ele, só estivemos juntos naquele dia, não tenho como vir. Diga a ele procurar alguém para poder representar. Para mim, sentei difícil aquela audição, o senhor assinou. E, de facto, não há nenhum documento dentro do processo que legitima que o senhor havia esse compromisso. Sou obrigado a começar, porque não faz sentido eu avançar com aquele processo com aquela audição do doutor dizer que não se subscreve. Porque não tem nenhum documento. Queria concordar a posição do doutor no ponto, poder ter carteira profissional e fazer corpos juntarmos autos. Mas eu não tenho impressora, onde faço a opção. Então, esse ato é exclusivo em função das condições. Então, aparecemos a parar essas situações, a tentarmos suprimir essas situações por cautelar o dia de amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, é um tema que, como dissemos no início, suscitam várias preocupações, curiosidades e esteira de debates extremamente longas. Sabemos que não vamos esgotar aquilo que são os pensamentos, posições e intervenções, e porque nós gostamos de cumprir com o horário, permitam-nos interromper as intervenções, dando espaço para as considerações finais, e a começar pelo nosso orador do dia, e a lhe convidar a fazer as considerações finais. Muito obrigado. Reiterar os meus esforços de agradecimento por ter feito parte deste leque de pessoas tão importantes na admissão da boa justiça. Dizer que o tema é claramente complexo e não se pode esgotar num debate de 1 hora. E reiterar ainda que os nossos compromissos e sempre tudo fazemos para que sejamos fazer parte dessas populações ilícitas, o combate foraz por nossa parte e convidar os outros autores da ação da justiça para que todos juntos possamos fazer face a essas procuradorias ilícitas que no fundo só prejudicam os cidadãos e distorcem aquilo que é a boa administração da justiça. E esperar que daqui tenham saído contribuições que poderão contribuir para que esse combate se concretize em várias frentes. E dizer muito obrigado e parabéns à ordem pela passagem desses 30 anos, 39 anos, 29 anos de como agremiação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Comercino. Agora vou convidar o responsável pelo pelouro da Procuradoria Ilícita, doutor Dama. Tenha bondade. Obrigado. Agradecer em jeito rápido a todos aqui presentes. Dizer que o debate não termina por aqui. Tentaremos fazer mais debates para o bem e a qualidade da justiça que nós todos
almejamos. Bem haja a ordem nesses 29 anos, bem haja a todos os autores de justiça. Obrigado. Depois, eu convido o secretário. Muito obrigado. Na sequência, convido o presidente às considerações finais. Boa tarde a todos e àqueles que nos acompanham via Zoom. Chegados a este momento, gostava de salientar que a Procuradoria Ilícita é um fenômeno que preocupa a todos nós como atores do sistema de administração da justiça. Nisto significa que, de mãos juntas, devemos combater e agradecer também as intervenções aqui avançadas, bem como as contribuições, e podemos afirmar, temos fé que saímos daqui com ferramentas para seguirmos em frente no âmbito do combate à procuradoria ilícita. E como forma de assegurar a licitude dos atos, nós temos o IAS, como já foi aqui referido, que a qualquer momento pode nos contactar para assegurar, passo a repetição, a licitude dos atos praticados por mandatários. Não tendo condições dos nossos interessados ou dos arguidos constituírem advogados, então temos o IAS, pode responder esta necessidade. E também gostava de referir que no âmbito da Semana do Advogado, amanhã, dia 14, é o dia em que comemoramos os 29 anos, que é o Dia do Advogado Moçambicano. Queremos reiterar o nosso convite a todos aqui presentes e que possam nos acompanhar amanhã na deposição da Coroa de Flores, na Praça dos Heróis, aqui próximo aos serviços de imigração, e estaremos lá. Seguido a isto, vamos para a saudação de Sua Excelência Secretária de Estado na província de Maputo, e convidamos a todos que nos acompanhem para estas atividades e vamos atualizando as próximas atividades depois do dia de amanhã, de cumprirmos o dia de amanhã. E com estas palavras, declaramos o fim deste debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Declarado o fim deste debate, nada me resta senão, uma vez mais, agradecer aos magistrados do Ministério Público, do Judiciário, aos CERNIC, ao Comando Provincial, ao IPAS e a todos os intervenientes. Não menos importante, ao orador do dia, por nos ter privilegiado com esta apresentação. Dizer que sentimos-nos honrados pela presença de cada um de vocês. Fazemos votos do bom regresso a casa, mas antes disso, queríamos pedir, com a vossa permissão, uma foto de família para o registro deste dia. Não menos importante, antes de se retirarem, convidar a todos a um lanche, só para aquecermos o nosso estômago e depois poderemos nos retirar. Tendo dito isto, muito obrigado e até a próxima.